Mas as gêmeas estão chegando em breve, se Deus quiser, né? Sonho dela de ter gêmeos e tem caso na família, né? Vai que Deus abençoa. E 2016 é o plano projeto. Nós chegamos a uma semana do Brasil para mais uma temporada de ministrações aqui na América. Somos também da Igreja do Evangelho Quadrangular, amém? Minha esposa, inclusive, é filha de pastor quadrangular, lá em Porto Alegre. Pastor Cário, o meu sogro, ele é pastor quadrangular já há muitos anos. Ele é tão quadrangular que ele teve 4 filhos, né? Então, um salva, outro cura, outro batiza. E a Marissa voltará em breve, né, para o Brasil. Teve 4 filhos e todos eles, graças a Deus, na obra, no reino de Deus. Todos eles são pastores, são missionários na presença de Deus. E é um prazer para a gente voltar aqui. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Talvez você está olhando para a gente aqui e falando assim, gente, mas esse casal é tão jovem, né? E deixa eu falar algo para você. Nós somos jovens sim, e glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus, porque o lugar do jovem é na presença de Deus, amém? O seu lugar é na presença de Deus, amém? Eu vou contar para vocês hoje nessa ministração meu testemunho. E eu vou contar ele em 5 segundos para você. O meu testemunho é que eu não sou ex-nada. E glória a Deus por isso, né? Por que eu conto isso? Eu sou carioca, minha esposa é gaúcha. E no Rio de Janeiro eu já vi vários testemunhos de pessoas que Jesus resgatou do lamaçal do pecado. Glória a Deus por isso. Mas às vezes a pessoa, quando conta o testemunho, ela conta assim: eu era do mundo, eu fazia isso, eu pecava, eu fazia isso, aí Jesus salvou e acabou. Acabou não, a melhor parte do testemunho é depois que a gente aceita Jesus e a gente tem a nossa vida transformada, amém? Esse é o melhor lugar que qualquer ser humano pode estar, é a presença de Deus, amém? Olha para a pessoa do seu lado aí, carinhosamente, fala em inglês aí com ela, fala assim para ele, para ela: welcome. Isso, agora fala em português, fala assim: bem-vindo. Fala assim: você está no melhor lugar, na presença de Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí rapidamente em Marcos, no capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Mais uma vez, pastor Cário, pastor Iraci, obrigado por essa oportunidade. Nós nos sentimos em casa aqui, amamos vocês, amamos o vosso ministério, seus filhos também, toda a família, nós amamos muito. Marcos capítulo 8, eu vou ler somente entre os versículos 22 e 26. É a segunda vez que nós viemos aqui, né, depois de casado, mas teve uma vez, muito tempo atrás, que eu vim sozinho aqui. Eu vim com a pastora Ludmila. Eu tocava com a pastora Ludmila Ferber. No ano de 2001, a gente veio aqui na Quadrangular, era em Brockton ainda. Eu lembro que era um culto fim de tarde, início da noite. Eu era mais magrinho do que sou, menos do cabelo do que tenho hoje, muito tempo atrás. É tão bom voltar aqui. Marcos 8, confira comigo, versículos 22 ao 26, diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Verso 24. Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos. Fala aleluia. E sua vista lhe foi restaurada. Fala aleluia. E ele via tudo claramente. Fala aleluia. Finalmente, verso 26, Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos mais uma vez. Senhor, estamos aqui em tua presença. Que culto maravilhoso. Senhor, eu tenho certeza, o Senhor tem uma palavra específica para cada um de nós. Por isso, Espírito Santo, continua a ministrar nos nossos corações, continua a falar especificamente com cada um de nós aqui nessa manhã. Senhor, que não seja eu aqui pregando, mas que seja primeiro e principalmente o Senhor falando com cada um de nós. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém?
Essa passagem aqui é uma passagem única na Bíblia. Olha aqui para mim. Essa passagem é muito interessante, porque só está registrada no Evangelho de Marcos. Outra coisa interessante, foi a única vez que Jesus, na Bíblia, curou alguém em etapas, em estágios. E eu vou te provar o porquê que isso aconteceu. E foi a única vez também que Jesus cuspiu em alguém. Eu vou te provar também na Bíblia o porquê que isso aconteceu. Se tivesse um título para essa mensagem, eu diria que o título seria O Poder da Restauração. Jesus tem restauração para cada um de nós, viu? Jesus tem restauração para o cansaço não somente físico, mas para um cansaço emocional também. Jesus tem restauração. Jesus tem vida para cada um de nós, amém? Esse cego aqui, ele representa a nossa vida, representa você e representa a mim também. É interessante que o cego era de Betsaida, mas segundo os teólogos, ele não morava em Betsaida. Ele provavelmente pedia que todos os dias levassem ele até Betsaida. Preste atenção numa coisa. Betsaida era uma vila de pescadores. Betsaida era o lugar que tinha movimento. Betsaida era o lugar que pessoas contavam as histórias ali. Olha, ontem eu fiz uma pesca maravilhosa, eu pesquei bastante. Ali em Betsaida você ouvia várias histórias interessantes. Inclusive, ali em Betsaida, você ouvia falar dos milagres que Jesus estava fazendo naquela época. Ali em Betsaida, você ouvia, por exemplo, falar da cura da mulher sírio-fenícia, que tinha acabado de acontecer. Você tinha ouvido falar da multiplicação de pães e peixes, que Jesus acabara de ter feito também. Querido, querida, talvez você já ouviu falar muito de milagres sobrenaturais de Jesus. Deixa eu falar algo para você aqui. Jesus tem sobrenatural para a sua vida, amém? Jesus não quer somente que você ouça falar dos milagres. Jesus quer fazer um milagre na sua vida, amém? Da mesma forma que com o cego, Jesus não queria somente que o cego ouvisse falar de milagres que tinham acontecido. Jesus queria fazer um milagre na vida daquele cego. Da mesma forma, nessa manhã, Jesus tem restauração para cada um de nós aqui nessa manhã, amém? Jesus tem restauração para nós. Trouxeram o cego para que Jesus tocasse nele. Essa palavra tocar, e a palavrinha implorar, a palavra é interessante que falam que imploraram a Jesus que tocassem nele. Essa palavra implorar é uma palavra no original grego, é uma palavrinha chamada parakleo. Parakleo significa não somente suplicar, significa implorar. Só que é interessante notar que quem implorou a Jesus que tocasse no cego, não foi o cego. Quem implorou a Jesus, quem suplicou a Jesus, foi o povo, foi a multidão. A multidão chegou e falou assim: Jesus, por favor, toque no cego de Betsaida. Sabe o que eu entendo com isso? Aquele cego, ele não somente tinha uma cegueira física, mas ele também estava cansado fisicamente. Aquele cego, ele não tinha forças nem para clamar pela sua cura. Hoje em dia, século 21, ano 2015, hoje em dia os médicos dizem que a maior doença do século não é o câncer nem a AIDS. Os médicos dizem que a maior doença do século é a depressão. Pessoas que estão afundadas em um estado tão crítico de tristeza e de depressão que não tem forças para sair daquilo. Eu declaro em nome de Jesus que isso não vai acontecer com você, viu? Eu declaro em nome de Jesus que hoje é amanhã de restauração, amém? Hoje é amanhã de Jesus restaurar a sua força, viu? Para você lá no seu dia de trabalho, na sua semana, você vai ser restaurado aqui, amém? Porque essa força não é uma força humana somente, é uma força que vem do altar, amém? É uma força que vem do alto. Quando Jesus toca o nosso coração, Ele nos restaura, nos fortalece por completo. Repete comigo, fala assim: hoje é dia de restauração. Suplicaram a Jesus que tocasse naquele cego. E é interessante que Jesus tomou a atitude, aproximaram o cego até Jesus, só que Jesus tomou a mão daquele cego. Essa palavrinha tomar, que está aqui no versículo 22, 23, no início do 23, ele, Jesus,
tomou a mão do cego. Essa palavrinha tomar a mão do cego não está na Bíblia à toa. Tomar a mão de uma pessoa não é somente pegar na mão assim, ó, de alguém, por exemplo. Pegou na mão, não é somente isso. Essa palavra tomou a mão do cego tem o mesmo significado do que está lá em Isaías 41, versículo 13, que é uma palavrinha que no original hebraico se chama kazak. Eu vou repetir, olha só. Tomar a mão de um cego não é somente assim, pegou na mão, não é isso. Quando Jesus tomou a mão daquele cego, essa palavra tomar a mão do cego é a mesma que está lá em Isaías 41, 13, que fala assim: pois eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela mão direita, pela tua mão direita, e te digo, não temas, pois eu te ajudo. Essa palavrinha toma, lá em Isaías 41, 13, tem o mesmo significado aqui do cego, tomar a mão de alguém. Essa palavra no original, tomar, kazak, lá em Isaías 41, 13, sabe qual é o significado dessa palavra? Força. Quando Jesus tomou a mão daquele cego, obrigado pela sua mão, Jesus estava dando força para aquele cego. E com o cego de Betsaida aconteceu exatamente assim. O tomar a mão não é para pegar a mão, não. Jesus estava tomando a mão dele para dar força para ele. Nessa manhã, nesse iniciozinho de tarde, daqui a pouquinho, Jesus está tomando a sua mão, viu? Jesus está dando força para você. Jesus está tomando a mão lá da sua companhia. Jesus está tomando a mão da sua família. Jesus está tomando a mão, a direção, te dando força em todas as áreas da sua vida, amém? Jesus toma a sua mão para te dar força, Tem momentos, eu disse aqui no início e repito agora, tem momentos que parece que a gente está cansado, mas às vezes não é um cansaço físico somente, às vezes é um cansaço emocional. Muitas vezes é um cansaço na mente, é um cansaço que a pessoa está cansada ali de ter aquele convívio naquela semana e não sabe como agir. Eu declaro em nome de Jesus que Jesus também te dá força para a sua vida emocional, força para a sua mente, força para a sua vida física. Eu declaro em nome de Jesus força. Essa palavrinha kazak é força. Jesus toma a mão do cego e dá força para ele. Além de dar força, o sentido, por que Jesus tomou a mão do cego? Jesus poderia, como em outras vezes, somente falar, e o cego ia ser curado. Mas o fato de Jesus tomar a mão do cego foi para que primeiro Jesus desse força para ele. Aquele cego, ele não enxergava, mas além disso, ele era fraco dentro dele. A primeira coisa que Jesus faz hoje você vai ser o meu cego de Betsaida. A primeira coisa que Jesus faz antes de curar, é dar força para ele. E assim, dessa forma também, Jesus, eu repito, está dando força para você. Força para você. Força para você. Depois de tomar a mão do cego também tem um outro significado. Além de dar força, tomar a mão do cego significa ganhar a confiança do cego. Um cego, olha aqui para mim, um cego não iria dar sua mão para qualquer pessoa. Aqui, minha mão está aqui, qualquer um que me levar, pode levar. Não, o cego só dava a sua mão para quem ele tinha confiança, em alguém que ele confiasse. Então, quando Jesus de novo toma a mão do cego, ele está dando força para o cego e está ganhando a confiança dele. Jesus está tomando a sua mão hoje para te dar força e também para que ganhar a sua confiança. Amém? Tem áreas da sua vida que você precisa confiar 100% em Jesus. Eu vou além. Todas as áreas da nossa vida nós precisamos confiar 100% nele. E quando Jesus toma a nossa mão, ele nos dá força e ele pede a nossa confiança. Nós precisamos confiar nele. Depois que Jesus toma ele pela mão, vem aqui comigo, Jesus tira o cego da cidade de Betsaida. Aí no versículo 23 ainda. Isso é muito interessante. Por que Jesus tirou o cego lá da cidade de Betsaida? Vem comigo. Jesus tirou ele e tirou para fora do povoado. Fica aqui de ladinho, tá ótimo, obrigado. Fica aqui, você vai ser meu cego hoje. Por que Jesus fez isso? Jesus poderia curar em Betsaida? Poderia. Por que Jesus tirou o cego lá de Betsaida? Sabe por quê?
Não precisa abrir, mas em Mateus 11, 21, Jesus antes já tinha falado assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que aconteceram aí tivessem acontecido em Tiro ou em Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido. O que Jesus estava falando? Sabe qual é o significado da palavra Betsaida? Betsaida significa incredulidade. Um dos significados de Betsaida era a incredulidade. O cego, ele nem morava em Betsaida, mas todos os dias ele estava lá em Betsaida, que significava a incredulidade. Ele estava com algumas atitudes na sua vida que eram de incredulidade, atitudes de falta de fé. Antes de Jesus curar aquele cego, Jesus deu força para ele, ganhou a confiança dele e Jesus tirou de Betsaida. Querido, querida, Jesus quer tirar você da sua Betsaida hoje, viu? Situações da sua vida que talvez você não está crendo, talvez você olhe e fale assim: eu preciso de um milagre, eu preciso de algo na minha vida, eu preciso de um milagre da minha família que está lá no Brasil talvez, mas parece ser impossível. Jesus nos tira da nossa Betsaida, da nossa situação de incredulidade, para Ele fazer o milagre. O milagre acontece, querido, querida, quando eu e você saímos da nossa região de incredulidade. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você precisa sair de Betsaida. Isso, agora fala assim, ó: diga não à incredulidade. Fica aí, fica aqui, meu cego de Betsaida, fica aí. Jesus tirou o cego de Betsaida, tomou ele pela mão, deu força para ele. Jesus ganhou a confiança do cego e tirou ele da cidade de Betsaida. Isso também fala que muitas vezes, durante o processo que a gente está enfrentando, muitas vezes Jesus nos tira de alguma situação e nos isola, sabe para quê? Para que o nosso foco fique somente nele. Ali em Betsaida tinha muita coisa, pescadores chegando, pescadores saindo, muitas histórias, muita gente, todo mundo conhecia o cego. Jesus tirou ele daquela situação de incredulidade e trouxe para fora do povoado, antes de fazer a cura. Entenda isso, querido, querida, nós precisamos dizer não para a incredulidade, nós precisamos sair de situações que estão tentando amarrar a nossa vida. Jesus tem restauração para nós, Jesus tem vida cada vez mais para nós. Jesus tem vida para você, viu? Jesus tem vida para você, não somente passar pela vida, não só sobreviver, mas viver. É a vida eterna, mas é a vida em abundância também. Jesus tirou o cego de Betsaida. E depois, quando Jesus, fora já do povoado de Betsaida, Jesus faz um ato que os teólogos ficam até hoje se perguntando por que isso aconteceu. Jesus, ele cuspiu nos olhos do homem. Jesus cuspiu nos olhos daquele cego de Betsaida. Talvez você olhe e fale assim: isso parece ser algo muito, parece ser asqueroso, parece ser nojento. Por que Jesus fez isso? Eu vou te provar na Bíblia por que isso aconteceu. Olha aqui para mim. Jesus, quando cospe nos olhos daquele homem, você sabe como é que é feito o teste de DNA hoje em dia? Sabe como é que é uma das maneiras de fazer o teste de DNA? É através da saliva, né? Pega um cotonete grande, tira a saliva da pessoa e faz um teste de DNA. Por que eu estou falando isso? Quando Jesus cuspiu nos olhos daquele homem, por que Jesus fez isso? Porque aquele homem, aquele cego, ele não somente era cego fisicamente, mas ele pensava como cego, ele se vestia como cego, ele agia como cego, ele era cego, tudo que ele fazia era como cego. Só que antes de fazer a cura no físico dele, Jesus, depois de dar força, ganhar a confiança dele, tirar da incredulidade, quando Jesus cuspiu nos olhos daquele homem, daquele cego de Betsaida, sabe por que isso aconteceu? Porque quando Jesus fez aquele ato ali, Jesus estava trocando o DNA espiritual daquele homem. Aquele homem, ele pensava como cego, ele agia como cego. Quando Jesus cuspiu nos olhos daquele homem, Jesus estava demonstrando o seguinte ato: a partir de agora, você tem o meu DNA espiritual. A partir de agora, você não vai mais pensar como derrotado. Nessa manhã, Jesus está trocando o DNA espiritual. Jesus está trocando o DNA da sua vida, amém? Talvez, querido, querida, você já é convertido, já é batizado, já fez encontro, glória a Deus por isso. Mas talvez tenha áreas da sua vida que você precisa de uma troca de DNA espiritual.
Às vezes a gente vem na igreja, a gente senta, a gente está aqui com o pastor Cara, a gente ouve, glória a Deus, mas tem áreas da nossa vida, muitas vezes, que ainda são incrédulas. E é nessa área que Jesus quer trocar o seu DNA espiritual. Tem áreas de pessoas que pensavam como um cego, metaforicamente falando. Tem pessoas que, a minha mãe, ela tinha uma maldição, todo mundo foi assim, ninguém conseguiu vencer, ninguém conseguiu romper, mas você vai romper, amém? Os seus filhos, como o pastor Cário falou, vão romper, amém? Os seus filhos vão ir além, vão governar nessa terra, amém? É por isso que houve aquela troca de DNA espiritual. Jesus estava demonstrando, a partir de agora, você vai pensar, cego, como eu penso. Você vai agir como eu faço. Você vai falar como eu falo. E da mesma forma, Jesus está trocando o nosso DNA, amém? Aquela atitude que parecia nojenta, por que Jesus fez isso? Mas era para dar a entender para aquele cego ali, que a partir daquele momento, ele iria pensar, agir, falar, sonhar, projetar como Jesus. Só que depois que isso aconteceu, eu imagino todo mundo ali olhando. Aquele cego era famoso. Todo mundo conhecia aquele cego. É interessante que quem clamou até Jesus foi o povo, a multidão. Todo mundo olhando. Gente, e agora? O que vai acontecer? O cego abriu os seus olhos. Quando o cego abre os olhos, Jesus pergunta, você está vendo alguma coisa? O cego falou, eu vejo homens, pessoas andando, mas parecem como árvores. Isso aqui também é muito interessante. Por que Jesus curou aquele homem ali em etapas, em estágios? Sabe por quê? Porque naquele momento ali, o cego poderia ter ido embora. Poderia falar, Jesus, eu vou embora disso aqui. Mas Jesus estava esperando a atitude do coração do cego em permanecer na sua presença. Sabe por quê? Só recebe o toque restaurador de Jesus quem permanece na sua presença. Eu vou repetir, só recebe aquele toque que transforma a nossa alma. Jesus só toca assim para transformar, só quem permanece na presença de Jesus. Tem muitas pessoas que vêm na presença de Jesus, gostam, olha que bênção, passa um pouquinho, recebi a minha bênção, tchau, agora eu vou cuidar da minha bênção, eu não tenho mais tempo. Mas só recebe o toque transformador de Jesus quem permanece na sua presença. Jesus ficou ali aguardando. E o cego falou, olha, eu estou vendo pessoas como árvores. Naquele momento o cego, ele permaneceu. Ele ficou aos pés de Jesus, porque somente aos pés de Jesus nós temos vida, viu? Somente na presença de Jesus nós temos o nosso sentido de vida, o nosso propósito. Somente na presença de Jesus nós podemos ver a nossa família restaurada. Somente na presença de Jesus nós podemos ver os nossos filhos sendo abençoados cada vez mais e mais. É na presença de Jesus, nós não podemos nos afastar. Aquele cego ficou ali. E Jesus, depois disso, aí sim, ele tocou mais uma vez, com um toque que transformou, que tocou a vida daquele homem, não somente o físico dele, mas Jesus tocou de uma forma que mudou e mexeu dentro dele. Querido, querida, tem situações da nossa vida que nós temos que abrir o nosso coração, para que Jesus possa tocar em nós, tocar de uma maneira que vai transformar completamente. Você não vai mais pensar de acordo como você pensava, agir como você fazia, é uma troca de DNA espiritual, que você vai agir completamente como Jesus. Depois daquele toque restaurador de Jesus, os olhos dele foram abertos, e ele via tudo claramente. Tem áreas da nossa vida, muitas vezes, que nós não estamos enxergando. Tem momentos da nossa vida que a gente está olhando e falando assim, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso agora, nessa situação, nessa área da minha vida? Querido, querida, deixa eu falar algo para você aqui. 2015 não acabou ainda não, viu? 2015, Jesus tem aqueles planos que ele tinha, propósito que ele tinha para a sua vida nesse ano, ele tem ainda, amém? 2015 não acabou não, viu? Jesus ainda tem salvação para a sua família, tem libertação, tem bênçãos, tem promessas, ele é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente. Mas nós, na posição do cego, nós temos que permanecer na sua presença. Nós temos que permanecer na presença de Jesus. Aquele cego ficou, ele foi tocado, os seus olhos foram abertos e ele via tudo claramente. Pode voltar para o seu lugar, obrigado. Depois que o cego voltou,
ele via tudo claramente. Jesus, no verso 26, ele fala algo também muito interessante. Só que antes disso, ali no verso 25, quando Jesus tocou mais uma vez sobre os olhos do homem, e como eu disse aqui, repito aqui no verso 25 ainda, os olhos do cego foram abertos, a sua vista lhe foi completamente restaurada. Querido, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, a restauração que Jesus tem para mim e para você é por completa, por definitiva, amém? Jesus não vem somente para dar um paliativo, uma mudançazinha, não. Ele transforma por completo todas as áreas da nossa vida, todas aquelas áreas que talvez você não sabe o que fazer, talvez você fale assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora nesse momento? Jesus, ele tem a capacidade, o poder de Deus para nos guiar em todas as áreas. Em todas as áreas. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, eu confio em Deus, mas eu confio só em coisas grandes. Quando eu vou orar a Deus, eu oro naquelas coisas assim, que são, quando é coisa pequenininha, eu nem oro, nem incomodo Deus, querido, querida. Deus quer que você se relacione com Ele, não somente nas coisas grandes, mas também em cada detalhe da sua vida. Em cada detalhe da sua vida, nós temos que nos relacionar com Deus, em todas as áreas da nossa vida. Olha para a pessoa mais uma vez, antes de eu encerrar essa mensagem, olha a pessoa do seu lado, fala assim para ele, para ela, Deus tem restauração para você. Não, fala de novo, fala assim, Deus tem uma restauração específica para você. Olha aqui para mim, tem momentos que a gente fala assim, eu vou orar para Deus só em coisas grandes. Uma vez eu passei um desafio meu teológico, um desafio único. Eu estava no estacionamento de carro, pastor Cairo, pastor Iraci, pastor Branco, querido, e estacionamento de shopping, a gente estava com pressa. E na hora de estacionar o carro, não tinha vaga, era feriado, né? Vocês sabem aqui como é que é. Tudo lotado. E a gente estava com pressa. Aí eu pensei, vou orar a Deus para me dar uma vaga. Aí eu pensei, não, oro ou não oro? Falei, poxa, eu não vou incomodar a Deus para pedir uma vaga de estacionamento. Mas depois eu pensei e falei assim, mas Deus, Ele é nosso Pai. E o nosso Pai, Ele cuida dos filhos em cada momento, em todos os instantes, amém? Às vezes a gente fica assim, não vou orar a Deus por isso não, eu não vou incomodar a Deus. Resumindo, minha esposa orou e a vaga apareceu ali. Pouco tempo depois, a minha esposa olhou para mim e falou assim, Anderson, eu quero, a gente estava até aqui na América naquela época, isso foi ano passado, falou assim, eu preciso de um iPhone. Para vocês que estão há muito tempo aqui na América, né, hoje é fácil aqui, né, você troca de plano, aquela coisa toda, eles te dão um iPhone, né? No Brasil, lá, né, que nós viemos, não é bem assim, né? Não sei se vocês se lembram, mas é bem caro, é muito caro iPhone. E ela queria o iPhone novo, que era o 5S na época, o 5S. Ela falou para mim, olhou para mim e falou assim, Anderson, eu quero o iPhone novo, 5S. E eu olhei para ela e falei, meu amor, minha linda, agora o marido não pode, agora não tem como, né? Porque no Brasil é um evento você comprar um telefone, ok? Né? Eu sei que aqui é... E a minha esposa, eu lembro que a gente estava num quarto de hotel, e a gente estava num quarto de hotel, nós íamos ministrar naquele mesmo dia, e a gente estava se arrumando. Eu lembro que minha esposa saiu do banheiro, a Maria saiu, se ajoelhou na cama do hotel, do lado da cama do hotel, e eu olhando assim, e ela fez aquela oração forte. Ela fez, meu Deus, Deus de Abraão, eu olhei, eu falei, meu Deus, de Abraão, de Isaac, Jacó, começou a orar em voz alta, o Senhor cuida de mim. E eu olhei e falei, gente, o que ela está orando assim, né? E ela falou, Deus, eu creio em ti, e eu creio que o Senhor pode me dar um iPhone. Eu olhei, eu falei, minha esposa está doida, orando a Deus pedindo um iPhone, né? Mas eu pensei, eu falei, não, está certo. Nós temos que confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas, nas coisas pequenas e nas coisas grandes também. E ela orou, ela chorou naquela oração, e pedindo, Deus, eu creio, Deus, eu creio, eu creio. Passou aquele dia, aquele culto, e eu não falei nada, né? Só pensei, né? Falei nada. E ela sempre orava para aquele, e não era qualquer um, era um iPhone branco e o 5S, que era o novo que tinha saído. E ela orava sempre por aquilo. Passou um tempo, 1 mês, 2 meses, passou em torno de 6 meses mais ou menos, passou uns 5, 6 meses. Fomos ministrar numa igreja. E no final do culto, foram 3 dias numa igreja portuguesa. E naquela igreja portuguesa ministramos um congresso, 3 dias louvor e palavra, um congresso, acho que era até de jovens. No final do último dia,
O casal nos levou de carro para uma outra cidade e eles falaram assim: olha, que bênção, a gente gostaria de agradecer vocês por esses 3 dias, foi uma bênção, a gente não tem palavras para agradecer. E aí atrás no carro, estava eu e Marissa no banco de trás do carro, aí atrás tem uma sacola branca, a gente não tem como agradecer, mas tem uma lembrancinha, só que essa lembrança é para a Marissa, eles falaram. E eu pensei, falei, poxa, eu preguei 3 dias, e a lembrança é para ela, né? Mas, eu sei que ela cantou, né? Mas glória a Deus, né? Tá. Tem a lembrança aí. Minha esposa colocou a mão naquela sacola branca, dentro, quando ela tira. O que tinha dentro? Calma, gente, um cartão. Tinha um cartão, vocês estão, calma. Tinha um cartão, ela pegou, um cartão muito bonito. Minha esposa olhou e falou, que lindo cartão, obrigado. Né? Obrigado pelo carinho. A pessoa falou, não, o presente está embaixo. Quando foi ver no fundo, tinha um iPhone branco. A minha esposa dentro do carro começou a gritar, glória a Deus! E o povo ficou olhando, o casal ficou olhando, gente, é só um iPhone. E ela falou, vocês não estão entendendo, foi Deus que me deu esse iPhone. Sabe por que eu estou contando isso, querido? iPhone é uma coisa muito pequenininha, né? Uma coisa barata, vocês ganham isso aqui, é muito pequeno. Mas deixa eu falar algo para você. O Deus que cuida de você em coisas pequenininhas, também cuida de você em coisas grandes, amém? O Deus que responde oração de iPhone, responde oração de achar uma vaga no estacionamento, também responde oração de cura, de salvação, de libertação, de restauração, de visto, de green card. Deus, Ele é o mesmo, nós temos que confiar nele sempre. Aplauda o Senhor, querido, é para Ele. No final daquele cego, e aqui eu encerro a mensagem, o cego foi curado, glória a Deus, tudo certo, ele estava na presença de Jesus, só que no final do versículo 26, Jesus olhou e falou assim, não volte para o povoado. Lembra do povoado, Betsaida? Qual era o significado? Incredulidade. Depois de nós termos o nosso pedido de oração aceito, respondido na presença de Jesus, não podemos voltar a viver uma vida de incredulidade. Essa é a chave. A chave para você viver uma vida vitoriosa cada vez mais, é mesmo depois de você estar na presença de Jesus, nós não podemos voltar, retornar a viver uma vida lá em Betsaida. Tem pessoas que depois de receberem uma bênção de Jesus, tudo certo, a família foi restaurada, amém, agora não tem mais tempo. Não, nunca se esqueça disso. Nunca mais volte a viver na sua Betsaida, na sua incredulidade, não faz isso não. Jesus, Ele tem restauração para cada um de nós, amém? Mas nós precisamos permanecer na sua presença sempre. O melhor lugar do mundo que a gente pode estar é na presença de Jesus, amém? Eu declaro em nome de Jesus que nessa semana vai ser uma semana de respostas para você, vai ser uma semana de vitórias para você, amém? Vai ser uma semana que Jesus vai restaurar a sua força física, vai restaurar a sua força na mente, amém? Vai ser uma semana de resposta, você que está de férias, sua família que está de férias, os seus filhos estão guardados na presença de Deus, amém? Os seus filhos estão guardados, protegidos, amém? Eu declaro em nome de Jesus que vai ser uma semana de vitória para você, em nome de Jesus. Eu gostaria que todos nós ficássemos de pé e nós gostaríamos de orar com você. Talvez, como eu mencionei aqui na mensagem, está tudo certo talvez com você, mas talvez tenha algumas áreas que você precisa abrir mão da sua Betsaida, de alguma área